Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre Carlos Alcaraz, que vence Fabiano Maroján em 4 sets e está na terceira rodada de Roland Garros. Bom nível de tênis por parte do Alcaraz em boa parte do jogo, um segundo set em que há muitos méritos também para o Maroján, que conseguiu trazer mais variação, que conseguiu trazer elementos que surpreenderam o Alcaraz e sustentou o saque, por incrível que pareça, né? Porque o Alcaraz devolveu muito bem e o Maroján está longe de ser o melhor sacador do tour, mas o Alcaraz de novo tem aquelas oscilações, né, que são problemáticas. Mas a verdade é que, assim, no contexto geral, ele ainda é o tenista a ser batido no saibro até agora. Só o Roger Rune venceu dele nessa gira de saibro, né? Porque lá em Barcelona, na decisão, o Rune que tem esse teto de produção absurdamente alto, mas que a gente só vê umas 3 vezes por ano. É meio Borna Choric da vida. Mas, assim, a gente tem um Alcaraz que, a meu ver, desde o primeiro ponto, entrou em jogo super focado, super concentrado. O segundo set foi onde ele saiu um pouco de sintonia, mas ainda assim nada de muito assustador, como aconteceu, por exemplo, lá em Doha, né, que ele estava com 6-1, 4-1 contra o Luca Nardi e perdeu 5 games seguidos e transformou o terceiro set, que nem deveria existir, em um jogo muito complicadinho. Então, assim, ele, obviamente, tem que trabalhar essa questão das oscilações para, obviamente, isso não se repetir e, obviamente, com um oponente mais qualificado, né, tornar o jogo muito mais dramático do que deveria ser. Porque assim, perder um set para o Maroján é chato, mas é algo que ele conseguiu controlar. O Fabiano Maroján é um tenista talentoso, né? Ele é um tenista até que devolve saque muito bem, ele tem alguns ataques que ele tira da cartola que obviamente incomodam qualquer tipo de tenista, ele tem essa curta que é muito boa, e ele, vale lembrar, ganhou do Alcaraz em Roma, se não me engano, em 2023, né? Com sets diretos, né? Parecia que o Alcaraz estava num nível imbatível naquele momento do saibro, até pela maneira que ele havia ganhado o Madrid, e do nada o Maroján surgiu e conseguiu aquela vitória. E assim, é um tenista de altos e baixos, né? Os altos do Maroján, a gente viu, hoje incomodaram o Alcaraz. Os baixos, né? O Alcaraz tirou de letra, né? E a grande dificuldade de jogar contra tenistas de primeiro escalão é sustentar o nível, entende? Eventualmente a gente tem a surpresa de alguém vencendo um cara do calibre do Alcaraz, como aconteceu com o Botic Van de Zandschulp lá no US Open. Ok que lá o Alcaraz colaborou, jogou muito mal, mas a questão é, o Botic não podia dar o luxo de abaixar o nível, porque do outro lado tem um cara que assim, se acende, né, o melhor nível dele, e não tem muito o que pode fazer. Então, a questão é sustentar o nível mais importante, e o Maroján ele tem um estilo de jogo que é muito 880, né? Se vai dar certo, vai dar muito certo. Se vai dar errado, dá muito errado, né? E o Alcaraz ele conseguiu na maior parte do tempo tirar aquilo que ele mais gosta, de que é ter o comando das ações do jogo. O Maroján não é um cara que gosta de ficar se defendendo, né, construindo pontos no fundo de quadra, entende, né? Não é o estilo dele. Ele é o cara que quer estar ditando mais o ritmo, quer ser mais ofensivo, mas ainda tem uma coisa que a gente tem que falar, falta ele um saque que permita fazer isso com mais efetividade. Falta ele vários recursos que permitam ele conduzir a partida dessa maneira, né? E principalmente mais questão da estratégia do jogo. O Maroján não é um cara que, a meu ver, estrategicamente se destaque muito. Ele vai ser muito dependente do quão bem ele tá batendo na bola, né? É tipo, eu não vou falar que é o Verdasco, porque convenhamos, o Verdasco foi o top 10, né? Um nível alto do Verdasco muito, muito superior ao do Maroján, mas era um cara muito refém da confiança também. Ele não era um cara que assim era confiável, que ia chegar longe de todos os torneios que jogava. Não, o Fernando Verdasco era o Fernando Verdasco, né? Um momento ia estar jogando baita tênis, um momento ia estar jogando mal. E assim, nos dias bons, ele fazia o que fez em 2009 na Austrália Open, aqueles 5 sets contra o Nadal, com a partida lendária, entende? Nos dias ruins, ele tinha derrotas muito ridículas, né? Então, eu acho que o Maroján, ele tá muito nisso, né? Quando ele tá batendo bem na bola, ele é muito perigoso. E aí a gente viu isso no segundo set. Mas quando ele tá, assim, não encaixando o jogo dele, ele é muito vulnerável. E a gente viu isso no jogo também. Então, baita vitória pro Alcaraz, gostei da atuação. Acho que o segundo set é aquele negócio, tem uma quedinha, mas tem muito mérito do adversário. É o tenista ser batido no momento. Vamos ver quando começarem, obviamente, os principais cabeças de chave, os principais desafios,
que é aí que a gente vai ter mais assim, tipo aquela questão de responder as dúvidas do quão bem e forte ele tá para esse torneio. De qualquer maneira, ele avança, ele mostra um nível sólido e ele não mostra, por exemplo, aqueles sinais de fragilidade que ele mostrou lá em Monte Carlo. Eu acho que depois que ele engrenou ali em Barcelona, o Alcaraz entrou naquele fluxo dele que torna ele um adversário muito indigesto de enfrentar, porque tem todos os recursos, tem o forehand, tem o backhand, e assim, distribui o jogo com cada um dos golpes, tem saque, tem devolução, tem cobertura de quadra, ele movimenta de um lado para o outro de uma maneira absurda, tem voleio, tem curta, tem tudo. O Alcaraz é um tenista muito completo. Eu acho que, às vezes, o maior oponente do Alcaraz é ele mesmo, né? Quando ele começa a se complicar desnecessariamente em algumas partidas, etc., né? Mas, no contexto geral, ele é um jogador, assim, espetacular e é, obviamente, o grande talento desta geração. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.